Olá pessoal, boa noite. Vou aproveitar esse período do BBB e falar um pouquinho de uma notícia que a C24 Horas publicou quanto a uma situação que ocorreu na casa da Gleice, né, do BBB. O que aconteceu? Bem, ela parece que é a única que trabalha na casa e por causa disso houve um problema de corte de energia lá na casa da mãe dela, né? E aí muitos comentários muito odiosos, né, perguntando, mas por que que as pessoas na casa dela não trabalham? Aí eu respondo para vocês. Somente ela trabalha e as pessoas da casa dela não conseguem trabalhar pelo grande problema que existe do salário mínimo. Esse é o grande problema. E eu vou explicar para vocês mais ou menos não a origem, mas como é que se desencadeou esse grande problema do salário mínimo. Nós temos que voltar aí no período da época do apartheid americano entre brancos e negros, onde você tinha duas populações. Você tinha um negro que trabalhava, digamos, na construção civil e você tinha um branco na mesma profissão. Só que quando você tinha o negro, pelo fato dele não ter uma instrução tão alta, era um período difícil, mas era um bom pedreiro, conseguia fazer um bom muro. E a pessoa que queria contratar, ele precisava somente de uma pessoa que fizesse um muro, não muito mais do que isso. E bem, ele dava preferência para aquele em que o custo da manutenção e construção do muro fosse mais barato, certo? E, bem, os brancos não estavam gostando disso, né? O que eles fizeram? Se dirigiram aos seus senadores, aos seus deputados e disseram o seguinte: olha, isso é um absurdo porque estão contratando os negros porque eles cobram mais barato do que a gente, né? Sendo que quem vai contratar essas pessoas, ele tem uma escolha, né? O trabalho não é tão complexo, é uma construção de um muro, você não precisa de uma mão de obra tão especializada. Então é óbvio que você vai procurar aquele que tem um custo menor para você. Nesse caso, o negro cobrava 50 para construir um muro e o americano branco cobrava 100. Bem, os senadores e os deputados atenderam a reivindicação e dessa forma eles colocaram um mínimo para contratação, né? Ou seja, quem quisesse contratar serviços, né, de construção teriam que contratar no mínimo um pagamento de 100 dólares. E o que acontecia? Bem, você que quer contratar uma pessoa, você estava dando preferência àquele em que o custo seria melhor, mas que o serviço não teria tanta complexidade. Mas agora você estava proibido por lei a contratar essa pessoa que cobrava 50. Por lei agora você vai ter que contratar uma pessoa que cobra 100. Então, bem, eu tenho que obrigatoriamente pagar 100 pelo serviço. Então, bem, entre aquela pessoa especializada que está cobrando já esse valor e eu sou proibido de contratar uma outra pessoa por um valor menor, então, infelizmente, eu vou ter que, obrigado por lei, a contratar aquele que tem um valor maior. Esse é o princípio do salário mínimo, certo? O salário mínimo, ele justamente vem para criar uma barreira, que a gente chama de barreira de impedimento. Ele serve justamente para a mesma coisa que estava matando os negros de fome porque não podiam ser contratados, justamente porque não tinham uma educação maior pelo período, não tinham também uma especialização maior, sabiam fazer o serviço, mas não sabiam fazer tão complexo. Então, aqueles trabalhos que não exigiam tanta complexidade, eles eram contratados. E aquelas pessoas que eram contratadas por um serviço com maior complexidade, então se pagava mais. Então você empregava um grupo de pessoas e você matava de fome o outro grupo que você era proibido de contratar. Então, por que a mãe da Gleice ela acaba se tornando desempregada? Ela não tem as especificações que o mercado exige para que você possa pagar um salário mínimo cheio, certo? Como é que funciona a forma como você paga uma pessoa, pessoal? É muito simples.
Você é contratado pelo retorno que você dá, certo? Então, se você tem uma empresa que vende lanches, então, de repente tem várias empresas de lanches, mas você contrata uma pessoa para limpar o seu lanche. Então, o seu lanche limpo acaba atraindo uma quantidade de pessoas que os outros lanches sujos não atraem, certo? E aí, as pessoas que estão a mais comprando no seu lanche, porque está limpo, esse é o retorno que a pessoa dá pelo fato dela estar sendo contratada para limpar, certo? Então, digamos que pelo fato dela fazer a limpeza do recinto e receber R$ 957, mas o trabalho dela traz um retorno de mais ou menos, digamos, R$ 3.000, lembrando, pessoal, principalmente meus alunos contadores, que vocês sabem que o salário de uma pessoa não somente é R$ 957, né? Você tem impostos, né? Trabalhistas, desonerações, você tem várias coisas que encarecem a contratação e no final você não está pagando somente R$ 957, você está pagando R$ 1.500 na verdade pela mão de obra, R$ 957, para realmente que vai ficar na mão da pessoa e o restante que vai para a mão do Estado, certo? É o dinheiro do trabalhador, mas vai para o Estado. Então a pessoa, para ela ser contratada, ela tem que dar um retorno maior do que aquilo que o salário dela é pago. É simples de se entender. Então, se o serviço que ela está sendo contratada não é capaz de dar o retorno do pagamento do salário dela, ou maior do que isso, então ela fica desempregada. Ou seja, se nós levarmos em consideração que o serviço dessa mulher que faz uma limpeza de uma lanchonete não consiga ultrapassar o valor de R$ 1.600, então ela é demitida. Mas se os serviços que ela presta ultrapassam o salário que é pago para ela e tem também os ganhos, porque você é contratado, porque você tem que trazer um ganho, certo? Então você é contratado, você é mantido. E aí essas duas questões elas nos respondem exatamente por que essas pessoas, não só a mãe da Gleice, as pessoas que moram com ela e nossos riobranquenses estão desempregados. É justamente porque existem, além do salário mínimo, coisas que encarecem a contratação, né? Então, o salário mínimo, a mãe da Gleice ela faz um serviço em que não é capaz de pagar R$ 1.600, é somente 500. Mas a lei obriga que você tenha que pagar o salário mínimo mais os encargos. E por causa disso, ela não é contratada ou é contratada de forma ilegal. Ou seja, você tem mais uma pessoa que não vai ter condições de manter a sua luz, de pagar a sua comida. Então o problema, aí acabei vendo uma manifestação de uma moça, acho que bem mal educada, né, que ela disse que na verdade os acrianos são preguiçosos, né? E mesmo a moça sendo dona de um empreendimento, ela demonstrou aí uma grande ignorância, mesmo sendo dona de um empreendimento, quanto ao funcionamento da contratação das pessoas, né? Ou apenas foi uma coisa odiosa, que também no meu ponto de vista talvez seja isso. Mas basicamente as pessoas estão desempregadas porque o retorno que elas são capazes de dar não conseguem ser da altura de um salário mínimo mais os seus encargos, que fica na faixa mais ou menos dos R$ 1.400 a R$ 1.600. O que acontece? Desemprego. Infelizmente, pessoal, é uma coisa que é muito difícil. Normalmente a gente culpa porque a pessoa não quer contratar. Não é que é porque ela te demitiu que ela é ruim, mas ela não... Ou que você não trabalhou o suficiente, mas acaba sendo muito caro contratar uma pessoa e permanecer ela ali, sendo que ela não continua a dar os retornos. Você tem que dar um retorno, não só para o empreendimento, para a sociedade. Você precisa dar um retorno produtivo de alguma coisa. Mas se esse retorno ele não chega a um salário mínimo, então você fica desempregado. Então o que o salário mínimo faz, pessoal? O salário mínimo ele mata as pessoas de fome. É para isso que ele foi criado, né? Surgiu na Alemanha, certo? Aperfeiçoado nos Estados Unidos e distribuído para o restante do mundo. A ideia principal foi essa. Aqueles que, infelizmente pela vida, não conseguiram estudar tanto, tinham que trabalhar, não conseguiram fazer um cursinho
porque tinha que cuidar de uma criança pequena, porque tinha responsabilidades, não conseguiu alcançar um nível de patamar onde o seu salário se torna maior, você é proibido de trabalhar, porque você não pode ser remunerado pelo retorno que você dá. Então você morre de fome. Não há muita coisa a se falar sobre isso, pessoal. É isso. Quem chegou por último e está vendo agora, dá uma retornadinha para o vídeo para entender muito bem. Caso vocês tenham alguma dúvida, façam algumas perguntas nos comentários, que na medida do possível eu vou estar respondendo. Então, um abraço, pessoal. Até mais, tá?